Muito bom dia! Hoje, sexta-feira, 13 de agosto do ano da graça 2021, vamos continuar as leituras do livro de Cândido de Figueiredo, Os Meus Serões. Como temos referido, trata-se de uma obra póstuma, trata-se de uma autobiografia publicada pela Livraria Clássica Editora em 1928, portanto, 3 anos após a morte do autor. Convém referir que estamos na terceira parte do livro e hoje vamos incidir as nossas leituras sobre o capítulo 7º e o capítulo 8º. Capítulo 7º, que tem como subtítulo Expedientes de um Cego. Passo então a ler. Uma tarde, o Júlio de Vilhena entrou sorridente em nosso escritório. Que é isso? Perguntámos nós, o Pereira de Lima e eu. É uma proposta que talvez tente algum dos meus amigos, o governador civil, o Arrobas, que dirige a política e advoga os interesses de Setúbal, e Alcácer do Sal, pede-me um bacharel que queira ser conservador do registro predial em Alcácer, síndico da Misericórdia e da Câmara por alguns moios de trigo e advogado em 3 comarcas limítrofes, onde não há outros, isto é, em Alcácer, Santiago de Cacém e Setúbal. Conversámos sobre o caso, que deixava entrever um lucro certamente superior a 2 contos, e a proposta conveio-me. Aprovado em concurso para lugares de conservador do registro predial, fui nomeado conservador para Alcácer, onde a Câmara Municipal e a Misericórdia me nomearam seu síndico e onde afluíam, de perto e de longe, os litigantes que precisavam consultar-me ou passar-me procuração em causas forenses. De maneira que, embora fossem modestos os meus honorários de advogado, estes, com o rendimento da conservatória e dos lugares de síndico, logo no primeiro ano produziram proximamente uns 3 contos de reis. Não havia que me arrepender de ter aceitado a proposta do Arrobas. O sesonismo, que é um dos maiores inimigos da localidade, procurava eu conjurá-lo, saindo de lá com a família todos os anos, em agosto e setembro, para qualquer praia. Para maior satisfação minha, 2 ricos proprietários, que eram os maiores influentes da comarca, o Visconde de Alcácer, político regenerador, e Campos Valdés, político progressista, davam-se ambos excelentemente comigo, a ponto que eu, sendo neutral em política, fui eleito presidente da Câmara com o aprazimento dos 2 influentes rivais. Tudo corria no melhor dos mundos possíveis, sem desgostos e sem doenças, até que em 1880 caíram sobre mim doenças várias e ceguei com uma retinite e uma irite. Observado pelos médicos do Conselho, aconselharam-me o tratamento dos especialistas em Lisboa e, embora não me o dissessem, a mim, diziam aos meus amigos que a minha cegueira era incurável. Deixei, portanto, Alcácer sem intenções nem esperanças de para lá voltar e sob os auspícios de um acreditado oftalmologista alemão, o Dr. van der Laan, comecei o meu tratamento com um antigo médico de minha família, o Dr. José António Marques, que se formara na Bélgica e tinha consultório concorridíssimo no Ferregial de Cima, esquina da Rua Ivans. Eu não sei se vocês imaginam o que é ser cego, tendo gozado excelente vista durante 30 e tantos anos. Embora eu não interrompesse o tratamento preceituado pelo Dr. Marques, o meu desânimo era enorme e infinita a minha tristeza, tendo ao meu lado 2 crianças, minhas filhas, uma de 5 anos e outra de 3, às quais um pai cego de nada poderia servir. Eu sabia que perto de mim estavam os meus livros, que noutras circunstâncias me seriam um gratíssimo alívio, mas não podendo eu ler, eram claramente inúteis. E como nem ao menos me intraluzisse uma vaga esperança de recuperar a vista, chamei alguns alfarrabistas, fiz-lhes patentear a minha biblioteca para que comprassem tudo que lhes conviesse. Compraram efetivamente a maior parte dos meus livros e, como não quisessem o resto, senão por preços ínfimos ou quase de graça, preferi fazer presentes desses restantes volumes, que eram algumas centenas, e enviei metade à Biblioteca Pública de Viseu e a outra metade ao Ateneu Comercial de Lisboa. Ninguém me agradeceu o presente, naturalmente, porque ele não valia agradecimentos. Profundamente desalentado e quase sempre só, porque não comuniquei a ninguém a minha saída de Alcácer e raríssimos amigos meus sabiam que eu estava em Lisboa, recebi um dia na minha modestíssima casa da Rua de Santo Antão a visita do Duque de Lolé, de quem eu tinha procuração judicial na comarca de Alcácer para tratar da demarcação do seu condado de Val de Reis e que me procurava para liquidar algumas contas da minha procuradoria. O Duque ficou de veras impressionado com a minha situação e o meu desânimo, e ele, que, apesar das aparências, não era homem feliz, fez-me um verdadeiro discurso para me provar que eu não tinha o direito de esmorecer, sobretudo tendo ao meu lado 2 crianças que viviam da minha vida e que virtualmente exigiam do pai coragem, resignação e amor à existência. Achei que o Duque tinha razão.
E, quando ele se despediu, abracei as duas pequenas e resolvi divertir-me com elas. Mas como? Mandei comprar um peão e a competente baraça. Sentado na minha poltrona de inválido, enrolava a baraça no peão e jogava ao meio da sala. O peão zunia, remoinhava e adormecia. As pequenas saltavam de contentes, seguiam os movimentos e, quando ele adormecia, ouviam-no atentamente ressonar. Quando ele acordava e se estirava pela sala fora, elas iam buscá-lo e traziam-mo às mãos para que eu o jogasse de novo. E assim passavam horas, num dia, noutro dia, numa semana, noutra semana. Não para as crianças, mas para mim, o divertimento tornava-se um pouco monótono. Era conveniente, se não suprimi-lo, pelo menos alterná-lo com qualquer outra ocupação. A minha ocupação dileta seria ler e escrever. Não podendo ler, poderia escrever, sem me servir da vista. Estudei o problema e pareceu-me achar-lhe solução. Mandei comprar uma resma de papel ao maço, que se colocou sobre uma mesa, pé de galo, diante da minha poltrona. Ao lado do papel puseram-me 2 ou 3 lápis bem aparados e uma régua de 4 faces iguais, com o diâmetro de 2 cm aproximadamente. Para a experiência, assentei a régua transversalmente sobre o papel, a um dedo de distância da extremidade superior da folha. Segurando a régua com a mão esquerda, peguei com a direita no lápis e escrevi uma linha, fazendo que o lápis acompanhasse a direção da régua até à extremidade lateral da folha. Quando o lápis chegou à extremidade da folha, voltei a régua sobre ela própria, sem a deslocar, por forma que, entre a régua e linha escrita, ficasse espaço regular para outra linha que eu escrevi pelo processo da primeira. E, pelo mesmo processo, escrevi terceira, quarta, quinta, etc. Estava encontrado o X do meu problema: poder escrever sem poder ler. Resolvi, portanto, levar a maior parte dos meus dias a escrever. Mas a escrever o quê? Era preciso que o assunto não só me não obrigasse a grandes meditações incompatíveis com o meu estado, senão também que me não dependesse da consulta de livros ou documentos. Nas minhas circunstâncias e em meio das minhas tristezas, era certamente preferível um assunto mais ou menos alegre, mais ou menos recreativo. E escolhi este, uma galeria dos poetas contemporâneos, fazendo eu, a respeito de cada um esboço humorístico entressachado de episódios, anedotas, etc. E assim foi que, a propósito de 36 poetas nossos, escrevi folhas e folhas de papel ao maço. Quando cheguei ao fim da galeria, convidei um estudante que era pobre e procurava trabalhos de escrita, Caetano Ribeiro Viana, que morreu há pouco, aposentado como primeiro oficial do Ministério da Justiça. Convidei-o para copiar em termos claros um maço enorme de papel e escrito a lápis. Feita a cópia, mandei-a para a Tipografia Universal, que a converteu num livro de 410 páginas, publicado em 1881, com o título de Homens e Letras, excelentemente recebido e rapidamente esgotado. Quando às vezes olho para aquele livro, dá-me a impressão de um cemitério. Nos 36 anos decorridos desde então, até hoje, fevereiro de 1919, dos 36 poetas daquela galeria, restam apenas Teófilo Braga, Guerra Junqueiro, Alberto Pimentel, Jaime de Seguier, Jaime Vítor e Cristóvão Aires. Apenas 6. O que a vida é. Então, terminamos assim o capítulo 7º. Vamos entrar no capítulo 8º, que tem por subtítulo Habilidades de um Conselheiro. Passo então a ler. A despeito dos maus agoiros dos médicos de além do Tejo e a despeito das minhas desesperanças, ao cabo de muitos meses de medicação, comecei a recuperar a vista. Nem por isso pensei em regressar a Alcácer, mas em ser funcionário público na capital, e tratei de espiar o momento que me parecesse oportuno. Anunciou-se a abertura de concurso para o provimento de um lugar de primeiro oficial no Ministério do Reino. O lugar não me desconvinha, e, se bem que o Mariano de Carvalho tinha alguma razão quando dizia que os concursos são coisas a fingir, é certo que o Rodrigues Sampaio, ministro do Reino, me afirmou sensatamente que nomearia quem fosse classificado em primeiro lugar e eu confiava um pouco em mim. Fui, portanto, um dos concorrentes àquele lugar, entre os quais havia alguns bem categorizados, como o Lucas Fernandes Falcão, doutor de Capelo, bom advogado e sócio efetivo da Academia das Ciências. Mas dizia-se que havia a certeza de que o concorrente preferido seria o secretário-geral do Governo Civil de Coimbra, Jacinto Simões Ferreira da Cunha, porque o respectivo governador civil, Visconde de Almeidinha, o impunha, se não ao ministro, pelo menos ao secretário-geral do Ministério. Chegou o dia da prestação das provas dos concorrentes. Tinham estes de tratar um ponto prático, redação de uma simples portaria, assunto fácil até para um amanuense, e um ponto teórico, vantagens ou desvantagens da descentralização administrativa, assunto que, por acaso, também me não oferecia dificuldades, até porque eu já o tinha versado num opúsculo poucos anos antes.
Os concorrentes prestaram as suas provas e no dia imediato reuniu-se o júri para as classificar. A classificação, porém, não apareceu e dizia-se que ficou adiada sine die. Era caso virgem nas crónicas dos concursos portugueses, mas era um facto. Dos concorrentes, fui eu talvez o único que teve conhecimento das razões do adiamento. É que o meu provado amigo Dom António da Costa Mosquitela, chefe de uma repartição do Ministério do Reino e antigo ministro da Instrução Pública no Ministério do Duque de Saldanha, de quem era sobrinho, privava com os vogais do júri, seus colegas, e amigavelmente me informou dos pretextos daquele adiamento. Este resultara de que os vogais do júri não tinham podido chegar a acordo sobre a classificação dos concorrentes. Os vogais eram o secretário-geral, Luís António Nogueira, e os chefes de repartição, António Maria de Amorim, Francisco Palha, Paulo de Azevedo Coelho e Campos e um tal Cunha. Todos estavam de acordo em que a melhor prova sobre o ponto teórico era a minha, mas sobre o ponto prático, feitura de uma portaria, o Nogueira e o seu amoco, o Cunha, sustentavam que a prova do Jacinto Simões era preferível à minha, porque seguia melhor o formulário das palavras tabelioas, e procuravam convencer os colegas de que a prova prática devia prevalecer contra a teórica, classificando-se, em primeiro lugar, o Simões, propondo-o ao ministro para despacho. Amorim, Palha e Campos, de maneira nenhuma, aceitavam este arrazoado, sustentando que as minhas provas, especialmente a teórica, eram muito superiores às do Simões e que, portanto, me competia o primeiro lugar na classificação. Como estes três vogais formavam a maioria, e eu teria a primeira classificação, se no mesmo dia se lavrasse o respectivo termo, como era praxe constante, o Luís Nogueira, que tinha o Visconde de Almeidinha atravessado, no concurso, fingiu-se indignado por não concordarem todos com ele e meteu na gaveta o processo do concurso, adiando arbitrariamente o julgamento. Mas aquilo nada importa, afinal, dizia-me o Dom António da Costa. Você tem a maioria e, faça-se quando se fizer, a classificação, aquela maioria não é das que se vendem e você tem de ser nomeado. Decorreram dias, semanas e nada de classificação dos concorrentes. Mas um dia, Dom António da Costa procurou-me em minha casa e, preocupado, inquieto, comunicou-me que o Palha, um dos da minha maioria, ia passar o verão em Sintra e que, se ele antes disso não assinasse a classificação, o Nogueira procuraria desfazer a maioria. Que, portanto, conviria pedir ao Palha conviria pedir ao Palha que não saísse de Lisboa antes de assinar o termo da classificação. Eu não conhecia pessoalmente o Francisco Palha, mas fiz-me encontrado com ele no Teatro da Trindade, de que era empresário, e signifiquei-lhe o meu receio. Não tenha receio, o júri já manifestou o seu parecer, o senhor tem a maioria e há de ser nomeado. Não é possível que a minoria prescinda da maioria. Demais, eu saio amanhã, sábado, mas volto a Lisboa para a semana, e então acabaremos com isso. O pobre Palha não sabia de quanto era capaz um Nogueira com um Visconde atravessado, no concurso. Francisco Palha saiu de Lisboa num sábado e logo na imediata segunda-feira, de manhã, o macacão de Luís António Nogueira encerrou-se no seu gabinete com um amanuense, fechou a porta por dentro e mandou lavrar o termo da classificação dos concorrentes, por forma que o Simões ficasse em primeiro lugar para que o ministro o nomeasse. Assinou o termo e mandou chamar o seu alter ego, Cunha, que o assinou também. Mas era preciso arranjar maioria. O Paulo de Azevedo, o austero funcionário e autorizado comentador do Código Administrativo, estava mortalmente enfermo, quase moribundo. Belo ensejo para se lhe obter uma assinatura, sem que lesse o que assinava. Luís Nogueira mandou um contínuo à casa do enfermo, com a recomendação de lhe obter com urgência a assinatura no papel que o contínuo levava. Paulo de Azevedo, que poucos dias sobreviveu à burla do Nogueira, fez a sua assinatura onde lhe disseram que a pusesse. Estava obtida a maioria do júri. O Palha ausente não se contava e o Amorim, assinasse ou não assinasse o escândalo, não fazia mal a algum conluio. Mas o próprio Amorim assinou o termo em contrário do seu parecer, justificando-se depois com a alegação de que o assinar vencido ou com protesto em nada alteraria os resultados do concurso cozinhados pelo Nogueira. E o Simões foi nomeado. Acima destes episódios, verdadeiros salpicos de lodo burocrático, eleva-se imaculadamente o nome laureado de um autêntico homem de bem, Dom António da Costa. Dom António da Costa de Sousa de Macedo, irmão do Duque de Albuquerque e de outro literato, o Conde de Vilafranca, era sobrinho do Duque de Saldanha, que o fez ministro da Instrução. Mas, homem de letras notável, como se vê dos seus três mundos, das suas auroras da instrução e de outras obras memoráveis, não prezava menos os seus títulos literários do que os seus títulos nobiliárquicos.
e, fraternalmente, tratava os seus colegas em letras que lhe fossem merecedores de estima. Guardo dele imperecível lembrança, não só pela formosura e honestidade do seu caráter, senão também pela dedicada amizade com que se interessava por tudo que fosse interesse meu. Para Dom António da Costa, literariamente era Castilho a mais venerável figura, e quando Dom António foi ministro, um dos seus primeiros atos ministeriais foi conseguir que o grande poeta fosse agraciado com o título de Visconde. E o seu mais íntimo e querido amigo foi outro poeta, o Dr. Xavier Cordeiro. Ambos eles tinham começado modestamente a sua carreira de funcionários em Leiria, onde se relacionaram, e largos anos mantiveram em Lisboa a maior intimidade, fixando-se um na Secretaria de Estado e outro, o Cordeiro, na redação do Diário das Cortes. Nessa redação sucedeu depois ao Cordeiro um sobrinho seu, o meu condiscípulo Dr. Afonso José Xavier Lopes Vieira, a quem sucedeu em vida seu filho, o aplaudido poeta Lopes Vieira. Mas voltemos ao desastrado concurso em que Dom António da Costa, mais uma vez, me evidenciou o desinteresse da sua amizade e os primores do seu nobilíssimo caráter. Terminamos assim as leituras de hoje. Resta-me agradecer a vossa atenção, agradecer a vossa paciência, desejar-vos uma boa sexta-feira, desejar-vos ainda um excelente fim de semana e, se não for antes, até segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigado.